Tamo de volta, tamo junto. Hoje pela manhã, uma notícia pegou o Brasil de surpresa. Foi confirmada a morte do jornalista Paulo Henrique Amorim, que estava em casa aqui no Rio de Janeiro. Todos os jornalistas correram para o Instituto Médico Legal, onde está agora Patrícia Hadles, que tem as informações pra gente. Ô, Paty, todo mundo pego de surpresa e o luto, a repercussão geral, né? A família já chegou, parece que eles estão esperando uma filha que está vindo de Nova York, né? Até difícil dar boa tarde. Isso, Isabelle, boa tarde. O corpo do jornalista Paulo Henrique Amorim continua aqui no IML. Por enquanto, nenhuma movimentação dos familiares. Como você disse, a filha dele, né, mora nos Estados Unidos. Ele deixa, né, esposa e filha. E como você disse, minha amiga, todo mundo pego de surpresa. Todo mundo pego de surpresa, né? O Paulo Henrique Amorim tinha 77 anos, mas muito ativo. E ontem ele saiu para jantar com os amigos. E quando chegou em casa, ele passou mal. E ele passou mal e sofreu um infarto fulminante, né? Não deu tempo nem do socorro. Então, assim, a gente foi, né, todos pegos de surpresa com essa morte, assim, uma perda muito grande para o jornalismo, né? O Paulo Henrique Amorim, dono de um estilo único, né? Uma pessoa polêmica, crítica, passou aí por diversas televisões, né? Com certeza deixa um grande legado na comunicação. E como você disse, todos os jornalistas correram para essa informação, então a movimentação aqui no IML muito grande, né? Da imprensa, mas por enquanto sem a presença dos familiares, né? E a gente ainda está apurando informações do velório e do enterro nesse dia tão triste para o jornalismo. Aliás, que ano é esse, hein, minha amiga? Olha só, Paty, a gente está vendo algumas imagens enquanto você está falando. Boa tarde, o doutor Rafael Barcia, que está aqui comigo toda quarta-feira. A professora Bruna aqui com a gente, Bruna Soalheiro também. Eu acho, gente, todo mundo faz o tipo de polícia que tem a sua personalidade, a aula, dar aula do jeito que cada um jornalista tem o seu jeito. Muitos fazem o que a gente chama do arroz e feijão, da notícia, beleza. Não era o caso do Paulo Henrique Amorim, que sempre colocou a sua personalidade, independentemente da plataforma em que ele se comunicava com o seu público. A gente vê a irreverência, a coragem e, principalmente, eu vou destacar como jornalista aqui, a didática de se passar a informação. Pode parecer muito fácil passar qualquer tipo de informação, mas o nosso produto, quem a gente trabalha e para quem a gente trabalha, é quem assiste a gente, quem ouve a gente, quem lê a gente. E a forma como se passa essa informação, desde a pessoa que tem o grau de escolaridade, que muitas vezes sabe apenas ler e escrever, até aquele doutorado, PhD, seja quem for, que consiga absorver a informação que o jornalista quer dar, é esse o produto entregue. E isso Paulo Henrique Amorim fazia de forma espetacular. Com reverência, sim, mas com coragem, principalmente. Todo mundo viu o Paulo Henrique Amorim e vai lembrar dele nesses últimos tempos em que ele era um jornalista, em que apresentava um programa na Rede Record e tudo mais, mas que tinha isso em seu papel na sua rede social aos 77 anos, uma plataforma totalmente nova, até pra gente, jornalista mais novo, ele conseguia se comunicar e ter o seu público do Paulo Henrique Amorim, do Paulo Henrique Amorim. Mas as pessoas esquecem que ele foi um correspondente internacional. Paulo Henrique Amorim, no momento em que o Brasil passava por uma estabilidade sem moeda fixa, no momento em que era muito difícil para o jornalista interpretar para o povo a economia do seu país, ele fez isso com maestria como poucos. Ele interpretou uma economia no que a gente chama de economês, numa das editorias jornalísticas mais difíceis de se fazer, no momento mais difícil de se fazer, que era a década de 90, ao final da década de 80, quando era muito difícil até para os próprios jornalistas entender a economia do país, e ele fez isso. Por isso a gente não pode, independentemente, ele também tinha o seu lado, a sua posição política muito enfática, era muito crítica a determinados políticos, agradava a um setor, desagradava a outros, mas ele estava sempre ali informando e passando, sem a gente esquecer de qual foi a história de um jornalista que chega aos 77 anos, mostrando aí, dando a sua opinião, porque eu vou falar uma coisa bem para vocês. Da opinião tem que ter muita coragem, tem que ter muita costa dura. E aí, independentemente de qual seja o seu lado, você concordava ou não, você tem que reconhecer, assim como em outras profissões, a profissão que tem coragem. Porque fazer o arroz e feijão
Qualquer um ou não qualquer um pode fazer. Mas no jornalismo, você fazer uma mistura bem feita, rapaz, é para poucos. Por isso a importância de um comunicador como esse, eu chamo como comunicador, para essa manutenção e para as pessoas como você, que assiste a gente, está entendendo a história, os momentos da história. Por isso a importância do jornalismo e a gente destacando diante dessa notícia que pegou a gente de surpresa. Principalmente um Brasil que nunca foi calmo, né, gente? O jornalismo é importante nesse papel, né? E dar opinião não é fácil. Eu digo porque eu dou opinião. Eu acho que a gente, em geral, como público, tende a demandar um pouco de isenção do jornalismo, mas, por outro lado, me parece muito mais enriquecedor quando você tem um jornalista que deixa muito claro de onde ele está falando. Porque aí você, como público, tem a opção de ouvi-lo e depois ouvir um contraponto. Sim. E tirar daí a sua interpretação própria, né? Então, eu acho que uma das coisas que fica da participação dele como jornalista, da atuação dele, é essa coragem e esse estofo, né? Essa consistência em sustentar uma opinião. Ô, Paty, à espera da filha dele, ele tinha apenas uma filha, Paty, a Maria Amorim, apenas uma filha que ele tinha, que estão aguardando chegar de Nova York, é isso? Isso mesmo, Isabelle. Paulo Henrique Amorim tinha apenas essa filha, né, que mora nos Estados Unidos. Foi pega, né, de surpresa com o que aconteceu com o pai, então ela tá vindo para cá. E, por enquanto, a gente não viu nenhuma movimentação de familiar aqui no IML, né? O corpo do jornalista continua aqui. A família ainda não passou informações, até porque depende da chegada da filha, né? Então, para definir essas informações de velório, de enterro, todo mundo pego de surpresa, né? Como você disse muito bem, minha amiga, né? Um jornalista, assim, de muita coragem, né? De se posicionar, um homem de 77 anos, quer dizer, que foi correspondente internacional, trabalhou em diversas televisões. A gente fica meio órfão, assim, a gente, como jornalista, a gente vai ficando meio órfão, a gente vai vendo nossas referências, né? Só que essas pessoas deixam um legado incrível, né? Um legado incrível, apesar de ser uma perda assim tão repentina, a gente nunca esquece, né? As lições do jornalismo que a gente aprendeu. Então, o quanto ele sempre dialogava, né? Como você disse muito bem, explicava para a população, né? Uma pessoa que sempre foi muito admirada, né? Por onde passou nas televisões. Ele havia um mês, né, afastado do programa que ele apresentava na Rede Record, mas sempre muito atuante, né? No blog, no Conversa Fiada, e realmente vai fazer muita falta, viu? A gente continua aguardando aqui, qualquer movimentação eu te chamo. O que eu falo, Bárcia, a gente está acostumado a falar com o público, diante do que a gente mostra no SBT Rio, as injustiças, as faltas dos direitos e até mesmo dos deveres cumpridos por essa população, pelo Brasil como um todo, que a gente está tudo no mesmo barco. O jornalismo é uma das principais armas hoje da manutenção dessa democracia, né? Perfeito, Isabelle. E ele se notabilizou nos últimos tempos por ser um jornalista de opinião, como foi dito aqui, e isso cada vez mais raro. Eu acompanhava o blog dele, não concordava com tudo que ele falava, mas nós vivemos numa sociedade ainda imatura, que a gente tem que ouvir que a gente tende a só querer ouvir aquela opinião que é igual a nossa. Que é igual a nossa. E, na verdade, por mais... a opinião dele sempre era qualificada, isso é indiscutível, né? Então é importante, é saudável sempre a discussão, você escutar todos os lados. Por outro lado, aprendi muito lendo o blog dele também, né? Eu acho que quando a pessoa ela quer aprender, ela tem que escutar todas as opiniões. Na verdade, ela tem que escutar até quem não concorda com ela. Exatamente. Então eu acho que é um ícone, um jornalista de opinião, um jornalista que tinha uma opinião qualificada. Então, eu acho que todos nós perdemos muito nesse debate, né? Nessa construção de uma sociedade aí que tem que ser feita através da dialética, do diálogo, né? De opinião mesmo. E eu vou além, pegando esse gancho do Bárcia, daqui a pouco a gente vai voltar com a Paty, acompanhando como que vai ser o velório e tudo mais, porque ele se dividia entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Eu acho que a gente tem vários legados em que a gente está falando disso. O SBT Rio aqui é um palco em que a gente tem opiniões totalmente diferentes e que a gente precisa voltar a mostrar para o Brasil que, para crescer, a gente tem que viver com as diferenças, escutar principalmente a opinião diferente para aprender. Daqui a pouco a gente volta a falar. Patrícia Hadrich está de plantão no Instituto Médico Legal e a gente vai acompanhar, tá? 11h53, mais um dia de operação na Cidade de Deus.